Será que é possível derrotar ou sobreviver aos fantasmas do rancho Skinwalker? E aí, nerds, a série mais famosa de 2021 está de volta e justamente hoje você vai acompanhar esse retorno que é triunfal. E é nesse momento justamente que levantamos o questionamento: será que é possível sobreviver a esses seres tão incríveis, a gente pode dizer assim, que são os fantasmas? Senta na cadeira que lá vem a história. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Localizado no sudoeste de Ballard, no Utah, o Rancho Sherman, mais conhecido como Rancho Skinwalker, parece ter saído diretamente do conto A Cor que Caiu do Céu, um clássico de terror Lovecraftiano. Com aproximadamente aí seus 207 hectares, esse local ele tem algumas coisas muito peculiares e que ele esconde aí e que as pessoas nem imaginam. A área é assombrada por acontecimentos inexplicáveis desde a época em que os missionários espanhóis andavam por lá. Há anos, cientistas, jornalistas e até mesmo teólogos tentam desvendar o que acontece nessa região. Tentam atribuir uma explicação científica e plausível para os eventos de Skinwalker, porém nenhum deles conseguiu aí contornar a palavra sobrenatural na hora de dar as explicações sobre o que acontece nessa região. O Rancho Sherman, a gente começa analisando essa história justamente pelo começo dela. Tudo começou entre 1934 e 1994, então nessa janela de 60 anos que as coisas ficam estranhas. Kenneth e Edith Meyers foram os proprietários do rancho até venderem para o casal Terry e Gwen Sherman, cujo sonho era morar em uma casa de campo. Uns dias depois de terminarem as mudanças, o casal começou a perceber algumas coisas estranhas acontecendo, e é nesse momento em que a coisa fica complicada. Um dia depois de terminarem a mudança e terem estabelecido os primeiros animais, o casal foi surpreendido por uma criatura muito estranha e que parecia um lobo-coiote e espreitava o curral. Nesse momento a gente tem aí a primeira visão e a primeira descrição dos caminhantes aí, né, que a gente já viu em diversos outros vídeos aqui do canal. Quando esse animal estranho começou a atacar um bezerro e arrastar ele para dentro da floresta, Terry, o dono do sítio, atirou nele. Só que nesse momento ele deu um tiro com uma pistola e depois com um rifle, mas nada conseguiu parar aquele animal. Por incrível que pareça, o animal seguiu seu caminho sem nem mesmo parecer ter sido atingido pelo disparo e se afastou para a floresta lentamente. A partir disso, uma série de eventos estranhos começaram a acontecer, e o casal Sherman naquele momento começou a estranhar ainda mais o que acontecia naquele momento. Rugidos esquisitos vindos da floresta, luzes pairando e zunindo no céu durante a madrugada, com luzes azuis muito fortes sobre todo o terreno. No entanto, tudo se tornou ainda mais perturbador quando os cães de estimação surgiram incinerados certa manhã e as vacas foram desmembradas cirurgicamente, como se fosse uma espécie de represália pelos tiros que ele havia dado no animal dias antes. Ou seja, quando ele foi procurar as vacas, ele encontrou elas espalhadas em formatos como se houvessem sido separadas mesmo e colocadas ali, digamos, feito um X com as partes das vacas. E isso naquele momento deixou Terry muito preocupado e o que fez com que o rancho começasse a ganhar uma popularidade muito maior. De acordo com uma matéria do Desert News, no ano de 1996, a família relutou muito até ceder à possibilidade de que tudo aquilo se tratava de uma ação do sobrenatural. Não era possível simplesmente e não fazia sentido para nós, revelou Terry Sherman. Após 3 meses dessa matéria ter sido publicada, cada vez mais aquela região ganhava mais destaque nos holofotes. E assim, o casal vendeu o rancho para o bilionário Robert Bigelow por $200 mil. Esse homem tinha uma verdadeira obsessão por tudo que envolvia a paranormalidade e até mesmo a ufologia, e que era a teoria mais especulada pela mídia. Bigelow era tão fissurado pelo assunto que chegou a fundar o Instituto Nacional para Ciências e Descobertas, o INDS, que era basicamente aí uma versão um pouco mais, real do Arquivo X que a gente já conhece, que estuda esses fenômenos aí que a gente pode dizer que são paranormais. E escavando fundo, logo depois desses eventos e do Bigelow aí ter comprado o sítio, ele começou a examinar uma série de questões dentro daquela região. Foi em Skinwalker que Bigelow estabeleceu a sede do NIDS e criou um sistema de vigilância 24 horas por dia com o intuito de capturar alguma dessas alegações paranormais. Entretanto, ele foi incapaz de conseguir coletar alguma prova que fosse fidedigna e que conseguisse provar justamente. Mas uma coisa que ele percebeu é que a todo momento que ele tentava aí registrar o que estava acontecendo no rancho, acontecia sempre uma interferência eletromagnética. Então o gravador não funcionava, a câmera ficava borrada, e aí que ele entendeu que justamente tanto os OVNIs quanto esses fenômenos obscuros, paranormais aconteciam, era pelo fato de que eles por si só exalavam essa energia eletromagnética e conseguiam aí prejudicar a gravação. Então ele conseguiu usar essa falta de dados justamente como um dado, né? Ou seja, alguma coisa está exalando uma frequência eletromagnética
e não tá conseguindo aí ser gravado. E assim, ele conseguiu usar isso aí, né, como maneira aí, como teorizar desses fenômenos paranormais. Bigelow chegou a escrever o livro Hunt for the Skinwalker, no qual cientistas e pesquisadores deram seus depoimentos sobre os acontecimentos. Contudo, cerca de 3 anos depois, aparentemente frustrado por não conseguir registrar nada significativo, ele decidiu vender o rancho para o proprietário, que a princípio não quis se identificar. O acesso ao Skinwalker nos dias atuais ele é muito mais restrito. O perímetro da propriedade foi cercado por câmeras e arames farpados, e o local foi renomeado para Rancho Skinwalker finalmente. Um tempo depois, Brandon Fugal, um magnata do mercado imobiliário, apresentou-se como o novo proprietário das terras. Ele então decidiu aí escolher o nome para o rancho a fim de fazer alusão aos Skinwalkers, bruxas malignas e que dominavam aí a habilidade de se transformar em diferentes criaturas de acordo com o folclore nativo americano que é muito presente naquela região de Utah. E justamente segundo a historiadora Sandra Jones, a autora do livro Behind and Becoming Ute, os navajos eram considerados povos muito agressivos, e tão agressivos que tomavam para si escravos de outras tribos como a de Utah. E justamente uma lenda local muito interessante, ela sugere uma coisa bem peculiar. Sugere que a disputa territorial entre duas tribos consistia em amaldiçoar a terra uma da outra, na intenção de libertar os Skinwalkers que lá rondavam, justamente aí para atacar os outros seres. Em contraponto, Beth Chapose, diretora dos Direitos Culturais e Proteção da Tribo Utah, disse que nunca chegou a ler alguma coisa sobre a maldição Navajo sendo lançada sobre terras inimigas, apesar da base histórica de cada lenda e da cultura daquele povo ser muito confusa e nebulosa em geral. E justamente aí a gente consegue analisar a questão do relato oral. Como a gente sabe, nem todas as tribos têm o costume de escrever suas lendas e histórias ou ser relatados por viajantes, então muitos dos relatos vêm de forma oral, ou seja, o pai contando para o filho que um dia conta para o seu filho. Então essa diferença histórica, esse relato oral faz com que muitas vezes se perca a conexão e você não tenha aí mais, né, não tem mais registro dessa lenda. Mas isso aí é só um dos motivos. Olha só o que acontece. Tá, Patrola, mas e aí? E o que tem afinal lá? O astrofísico e cientista de dados, Dr. Trevor Taylor, disse em entrevista que tudo que acontece no universo é normal para o universo, porém admite que os fatos e fenômenos inexplicáveis cercam o rancho Skinwalker, apesar dele não gostar do termo paranormal para descrevê-los. Além disso, o rancho Skinwalker não é o único local em que as pessoas da região ali conseguem ali relatar indícios ufológicos, questões paranormais, pois toda aquela região da bacia de Utah sempre tem um grande histórico, a gente pode dizer, de relatos do paranormal. Justamente porque a bacia de Utah está associada a estranhos eventos há quase 2 séculos. O professor de ciências Joseph Hicks, falecido no início de 2020, investigou mais de 400 avistamentos de OVNIs na bacia desde o início da década de 1950. Muitos também apontam o lugar como um ótimo sítio de experimentação governamental, exatamente aí por causa do seu histórico um tanto quanto estranho. Depois que o local foi contaminado, a gente pode dizer assim, por essa popularidade, esse caráter de lenda urbana e notícia sensacionalista fica cada vez mais difícil de conseguir estudar a Terra de maneira totalmente científica e imparcial. A gente sabe que o History Channel produz aí grandes documentários, mas eles também são muito tendenciosos e é justamente o que vocês, meus inscritos do canal, vão entender o que a gente vê. Um documentário foi feito onde eles cavaram, trouxeram inúmeros cientistas e até mesmo geógrafos, especialistas em terra, para entrar dentro do rancho Skinwalker e analisar as coisas que tem lá. Mas o fato é, o History Channel, naquele documentário específico que está disponível aqui no YouTube, eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo, nele você consegue encontrar diversos acontecimentos, coisas estranhas, mas é tudo sensacionalismo, né? É aquele momento que vai falar, bah, aconteceu alguma coisa, mas quando tu vai ver não tem nada. Então tem que ter um bom senso, um critério ali na hora de ver, porque é sensacionalista. Sendo assim, a pergunta ainda permanece: o que há de errado com o rancho Skinwalker? Será que tudo não passa de uma invenção? Será que mais uma vez não passou de uma conspiração local aí para que fosse apenas incluso em rotas turísticas e ganhasse certificações por isso? Ou será que os fenômenos paranormais são atos anômalos e de fato existe alguma coisa maior que não pode ser explicada dentro dessa região? Eu convido você a me responder. Essas questões são estranhas, mas eu tenho certeza que você vai conseguir tirar essa conclusão. Comenta aqui embaixo o que você acha. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.